comissão especial, eu, Cléber Davi, presidente indicado pela mesa diretora, e o vereador Renato Moraes, membro da comissão especial. Eu gostaria, com a presença também do Dr. Garone, assessor jurídico da Câmara, eu gostaria de pedir à técnica administrativa Cacilda fazer a leitura do parecer ao projeto de emenda à lei orgânica número 77/2017, assunto: acrescenta o artigo, abre aspas, 135A, fecha aspas, na lei orgânica do município, emendas impositivas individuais de vereadores e da outras providências. Comissão especial. Parecer do relator ao projeto de emenda à lei orgânica 77/2017. Relatório. Verso presente parecer sobre o projeto de emenda à lei orgânica 77/2017, de autoria dos excelentíssimos vereadores Joel Carlos Almeida, Fabrício Oliveira Machado, José Vladimir dos Santos, Wilson Batista Paiva, Sebastião Silvestre da Costa, José Maria Silva, Marcos Pereira de Paula, tendo por objeto incluir o artigo 135A, a Lei Orgânica Municipal, para criar emendas individuais parlamentares impositivas no orçamento municipal. O projeto torna obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais dos vereadores ao projeto de lei orçamentária. A justificativa ao projeto consigna que o Congresso Nacional promulgou a emenda número 86, que torna impositiva a execução das emendas dos parlamentares ao orçamento da União e que, em respeito ao princípio da simetria constitucional, o mesmo modelo deve ser adotado na lei orgânica. Parecer do relator. O artigo 45 da Lei Orgânica permite que a alteração dessa norma através de emenda, exigindo, para tanto, que a proposta de emenda seja de autoria pelo menos de 1/3 dos membros da Câmara Municipal ou de iniciativa do prefeito, devendo ser votada em 2 turnos com intervalo mínimo de 10 dias e ser aprovado por maioria qualificada, ou seja, 2/3 de seus membros em cada turno. O vereador Marcos Pereira de Paula, que assina o projeto, foi nomeado secretário municipal. Ainda assim, vemos que estão preenchidos os requisitos de competência e de iniciativa, pois se trata de um assunto de interesse local e o projeto de emenda está assinado por 6 vereadores, cumprindo o mínimo de 1/3 dos membros da Câmara Municipal para a propositura do projeto. O presente projeto de emenda prevê que o Poder Executivo será obrigado a executar as emendas parlamentares individuais apresentadas à lei orgânica no limite de 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior e que esses recursos deverão ser destinados em ações e serviços públicos nas áreas de saúde, educação e segurança pública, sem haver no projeto um percentual definido para a aplicação desses recursos, valendo conferir. Artigo 135A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas impositivas individuais dos vereadores ao projeto de lei orçamentária. As emendas impositivas individuais dos vereadores ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo seus recursos obrigatoriamente destinados a ações e serviços públicos nas áreas da saúde, educação e segurança pública. Porém, a Constituição Federal trata do tema no artigo 116A, parágrafo 9º, que estabelece, respectivamente, que as emendas parlamentares individuais dos parlamentares, conhecido como emendas impositivas, se sujeitam ao limite de até 1,2% da receita corrente líquida e que metade desse percentual será destinado às ações de serviços públicos de saúde. Se não, vejamos. Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a meta desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, incluído pela emenda constitucional número 86 de 2015. Diante da previsão constitucional, impondo o limite de 1,2% para as emendas parlamentares e impondo a destinação de metade, 50% desses recursos em serviços de saúde, cumpre analisar se a lei orgânica fica obrigada a seguir esses parâmetros como fundamento no princípio da simetria constitucional ou se a lei orgânica poderia prever percentual e destinações diferentes com fulcro no princípio constitucional da autonomia administrativa e financeira dos municípios. Em resposta aos questionamentos acima, parece-nos que deve prevalecer o princípio da simetria, devendo as leis orgânicas observar o limite até de 1,2% da receita corrente líquida para as emendas individuais parlamentares, bem como entendemos que deve ser observado o princípio da simetria quanto à destinação dos recursos,
sendo obrigatório que metade dos recursos sejam destinados a ações e serviços públicos de saúde. Isso porque o legislador constitucional apresentou, no artigo 59, um modelo legislativo a ser seguido pelos entes federativos e também que se refere às diretrizes orçamentárias. Estabeleceu limites máximos e mínimos para a realização de determinados gastos públicos, como, por exemplo, o piso mínimo de investimento na área de saúde e educação, o teto máximo de gasto com a remuneração de servidores públicos, ambas imposições que devem ser observadas pelos estados e municípios. Parece-nos que o princípio da simetria nas questões orçamentárias é ressaltado expressamente na Lei Complementar 101 de 2000, que determina que as disposições dessa lei obrigam a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e impõem diversos limites sobre a despesa com pessoal, renúncia de receitas, limites de endividamento, limites para a realização de operações de crédito, dentre outras diretrizes e restrições. Nesse sentido, data venha, para que não restem dúvidas, caberia indagar, se não prevalecer o limite constitucional de até 1,2% para emendas parlamentares individuais, qual seria, então, a percentagem limite? Poderia a lei orgânica prever que os parlamentares podem apresentar emendas individuais ao orçamento até o limite de 9% da receita corrente líquida? Ou seria possível 14%, 26%, 34% ou 52% ou qualquer outro número? Entendemos que as indagações acima apresentadas reforçam, que no caso deve ser observado o princípio da simetria constitucional, devendo a lei orgânica prever que as emendas individuais ao orçamento devem observar o limite de até 1,2% da receita corrente líquida prevista na Carta Magna e que a metade desse percentual deve ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, pois, do contrário, poderia ocorrer um desequilíbrio das contas públicas, se as emendas individuais atingissem percentuais superiores ao limite constitucional apresentados nos exemplos acima. Assim, sugerimos que a Comissão de Constituição, Legislação e Redação apresente emenda para que o parágrafo 1º e o parágrafo 4º, ambos do artigo 135-A do projeto, tenha a seguinte redação. Artigo 135-A. Parágrafo 1º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 4º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita líquida, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária. O projeto menciona que o Poder Executivo poderá deixar de executar as emendas em caso de impedimento de ordem técnica, devendo comunicar e justificar a situação para a Câmara Municipal no prazo de 30 dias. Porém, isso não significa que as emendas parlamentares não serão executadas. Nesse caso, se o Poder Legislativo concordar com o impedimento, indicará ao prefeito, no prazo de 30 dias, o remanejamento da programação, substituindo a que não pode ser executada por impedimento técnico. E o prefeito, também no prazo de 30 dias, encaminhará novo projeto de lei com essas alterações da lei orçamentária, apresentando as adaptações do gasto. Caso os vereadores não votem neste último projeto do prefeito, no prazo de 30 dias, este estará implementado pelo Poder Executivo. Desta forma, vemos que realmente haverá a imposição de execução das emendas parlamentares, cabendo aos vereadores aceitarem ou não os impedimentos técnicos eventualmente apresentados pelo prefeito, que não poderá alegar dificuldade de caixa, pois os impedimentos previstos na Constituição Federal e agora na Lei Orgânica são de ordem técnica e não financeira. Tanto é assim que, se houver um impedimento técnico aceito pelos vereadores, as emendas parlamentares não deixarão de ser executadas, mas haverá um remanejamento para definir em que gastar os recursos, sendo infestável a execução das emendas parlamentares individuais, ainda que a emenda inicial seja remanejada para outro tipo de projeto ou atividade. Diante de todo exposto, parece-nos que o projeto de emenda contém um vício sanável de
inconstitucionalidade ao prever o percentual de 2% para as emendas impositivas e a destinação para a área de segurança, educação e saúde, sem observar a metade destinada à área da saúde, podendo esses vícios serem corrigidos, seguindo a determinação constitucional, que prevê o limite de até 1,2% para as emendas individuais à lei orgânica, à lei orçamentária, fazendo-se a correção dos parágrafos 1º e 4º do artigo 135-A do projeto em tela, conforme as redações supra-sugeridas. Voto do relator. Feitas as correções, entendemos que ficam afastados os vícios, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de fevereiro de 2018. Assina o relator da Comissão Especial, vereador Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. Obrigado. Projeto de emenda à lei orgânica número 77/2017 está em discussão. Eu gostaria que, antes da discussão, vereador Renato, convocar o nosso assessor jurídico, doutor Guiaroni, e nos orientasse quanto à necessidade da comissão apresentar uma emenda corrigindo essa proposta, correto? Boa tarde a todos. Correto, bastaria fazer uma emenda ajustando a redação da emenda à lei orgânica proposta inicialmente para adequar a 1,2% como limite, né, das emendas impositivas e que também tem a previsão expressa de que 50% será destinado a ações de saúde. E poderia, se não houver nenhum erro, até aproveitar a sugestão de redação que a gente deu no parecer. Mas, fazendo isso, entendemos que está sanado qualquer problema de inconstitucionalidade na alteração da lei orgânica. Ok, vereador Renato, tivemos alguma coisa para discutir, acolhemos, então, essa proposta da assessoria jurídica e, com essa correção, então, nós consideramos aprovado? Então, o parecer ao projeto de lei com essa proposta da comissão será encaminhada para plenário. Acabamos de aprovar o parecer ao projeto de emenda à lei orgânica número 77/2017. Agradeço a presença de todos, vereador Renato, ao assessor Guiaroni, à técnica administrativa Cacilda, e desejando boa tarde a todos.